Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, crendo que nós não temos o poder para mudar a situação de ninguém. É verdade. Muito menos a nossa. É verdade. Tudo está no teu controle. Sim. Tudo está na dependência do Senhor. Sim. Ah, Senhor, se não fosse as tuas misericórdias. É verdade, Jesus. A tua palavra diz que elas são a causa de não sermos consumidos. Sim. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por nos ouvir. Verdade. Deus. Obrigado por nos dar livre acesso à sala do trono através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Amém. Pai, que cada pessoa que entrar possa receber algo da parte do Senhor. Verdade, Deus. Eu não sei o que essas pessoas que ao entrar, ou que vai ver depois esses vídeos, ó Pai, Sim. o que elas estão precisando, mas o Senhor sabe. Verdade, Deus. Eu e a Andréia não temos o poder de acrescentar 1 centímetro só de bênção na vida dessas pessoas. É verdade, Deus. Mas o Senhor pode nos usar essa noite. Amém. Pode usar a nossa boca, pode usar a nossa vida para trazer paz, trazer consolo, trazer renovo, trazer libertação, trazer transformação, ó Deus, no coração dessas pessoas, no nome de Jesus. Eu não sei a aflição que essas pessoas estão passando, mas o Senhor sabe. Amém. Eu não sei a luta que essas pessoas estão passando, mas o Senhor sabe. Verdade. E eu e a Andréia, nós nos colocamos aqui diante dessa transmissão. Amém. Para ser um canal de bênção na vida dessas pessoas, no nome de Jesus, Pai. Amém. Eu te agradeço por nos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas nós queremos aqui deixar o nosso abraço para você. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alex, juntamente com a minha esposa aqui, ó. E o meu nome é Andréa. Isso, meu nome é Andréa, ela é bem simples assim, já objetiva e reta, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana, né, André? Sim, bem bacana e bem profundo. Verdade. Que você possa estar com seus ouvidos atentos, seu coração aberto. Nós declaramos que o seu coração é a boa terra, onde a semente vai cair, Sim. vai produzir o fruto e você vai desfrutar dessa realidade que é a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Olha lá, ó, minha tia já entrou já. Minha tia com a... Como chama a cachorrinha dela mesmo? A neguinha? A Neguinha. Até eu esqueci. A Neguinha tá lá assistindo também. Bom, pessoal, hoje nós queremos tratar de um assunto muito interessante que eu fui ministrado essa semana. Essa semana Deus ministrou algo no meu coração a respeito de estar no controle. E muitas das vezes a gente nem sabe que está no controle, que a gente quer estar no controle, né? Porque muitas das vezes queremos controlar tudo. Decisões, futuro, pessoas, resultados, mas na verdade é o que aqui está dizendo, mas na verdade é o que controla. O controle nunca foi nosso. O controle sempre foi de Deus. Você concorda com isso, André? Perfeitamente. Isso é a realidade, porque quando nós fomos comunicados sobre a oração do Pai Nosso através de Jesus Cristo, ele disse, venha o seu reino. E quando nós declaramos, venha o seu reino e seja feita a sua vontade, nós estamos dizendo que nós não estamos no controle. Quem está no controle é o Cristo, que governa a nossa vida e reina ela. Então isso é um fundamento, é uma realidade. E uma coisa que nós queremos, assim, começar já compartilhando com você, que nós temos aprendido, é que na vida dos filhos, Deus, ele vai estreitando os caminhos, a ponto de nós entendermos que quem deve estar no controle é Ele. E quanto mais rápido nós tivermos essa sensibilidade e tivermos essa revelação, o
caminho vai ficar mais leve. Sim, com certeza. Meu amigo Gessé Prindro, já entrou aí, irmão Gessé? Beleza? Uma boa noite aí para você, seja bem-vindo, viu? No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz assim, ó. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso significa que mesmo quando tudo parece fora do lugar, Deus não perdeu o controle. Ok? Deus não perdeu o controle. Ele continua governando com sabedoria e justiça. No decorrer dessa nossa programação, desse bate-papo aqui, você vai saber se você está ou não no controle da sua vida. E eu acredito que Deus quer se revelar a você, assim como se revelou a mim também essa semana. Lembrando, mostrando a vocês aqui, ó, hoje eu estou com a camisa, né? Motorista particular Alex, tá aqui, ó. Tá ficando importante o negócio, tá ficando sério, né, Andréia? Uau! A Andréia falou, você vai fazer live com a camisa? Eu falei, vou agora. Agora essa aqui é a minha segunda pele agora. Onde você vê, eu vou estar usando isso aqui, até dormindo agora. Ainda bem que ele tem mais de uma, né, galera? Senão Verdade. a gente ia pensar, meu Deus, daqui a pouco vai estar andando sozinha. Eu mandei Mas fazer só que duas. não. Bom, em relação ao que ele está falando sobre o controle, como todos nós sabemos, é que a palavra de Deus, ela é direção, ela é revelação para nós caminharmos debaixo desse sol. E quando o Alex disse quem está no controle, aqui em Provérbios 19, 21, já nos esclarece, já nos traz uma convicção e uma realidade do que é necessário realmente que Deus esteja no controle. Porque olha só, diz, muitos são os planos no coração do homem, ou seja, eu planejo, eu tento estar no controle, eu faço, mas aí conclui-se que, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sim. Então, quando nós temos esse entendimento, essa revelação, essa consciência, nós entendemos que se o plano deu errado, é porque não era o propósito. Sim. Sim. Isso nós estamos falando em relação àquele que nasceu de novo. Aí você pode perguntar assim, eu pergunto para você, eu gosto de fazer pergunta para ele. Eu acabei de falar algo assim, que isso é uma realidade para quem nasceu de novo. Tá, então como eu sei se eu nasci de novo ou se eu não nasci de novo? Como eu sei se eu fui religada ou ainda não fui religada? E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai comunicar com o nosso espírito dizendo quem nós somos. Eu acredito nisso. Então, quem me religa é Cristo. Jesus Cristo. É Cristo. É pelo João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornar filhos de Deus aos que creem no seu nome. Perfeito. Né? Então não é uma religião que salva, não é um homem que salva, não é um batismo, mas é o Cristo, é o crer. Se eu crer, eu vou ser salvo. Perfeito. Então agora a gente podemos prosseguir para verificar quem está no controle, porque nós já entendemos Sim. que aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele foi religado, Isso. Ele saiu do império das trevas, foi transportado para o reino do Filho do seu amor, e agora ele está caminhando debaixo de um governo, claro. Que é o governo do Cristo. Perfeito? Então, aquilo que eu li aqui, né, Provérbios 19, 21, não é proibido você planejar alguma coisa, não é proibido. Mas você só tem que se conscientizar de que o que vai prevalecer é o propósito de Deus na sua vida. Você pode fazer planos, né? Eu tenho planos, Andréia tem planos, todo mundo tem planos. Mas o que vai prevalecer e precisa prevalecer é o plano do Senhor. Como eu já falei em outras lives aqui que nós gravamos, eu disse que eu não quero que Deus faça a minha vontade, eu quero que Ele faça a vontade dEle para a minha vida. Né?
que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, segundo Provérbios 19, 21, está dizendo isso. E em Romanos 8, 28 também, diz assim, ó, vemos uma promessa poderosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que tudo será fácil, mas garante que tudo será usado por Deus para um propósito maior. Até algo que nós sofremos de ruim, aquilo vai cooperar para um propósito maior. Ó, o Cristiano Rogério aí, seja bem-vindo, viu, Cristiano? Deus abençoe sua vida. E quem puder compartilhar essa live, por favor, se você puder compartilhar, não vai custar nada. E nós não fala besteira não, viu? A gente só fala a palavra de Deus. Talvez a pessoa tenha medo de compartilhar, né? Fala que vai falar uma besteira. Não, nós não falamos. Nós só proclamamos o Evangelho. Então, Romanos aqui, ele deixa bem claro que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não quer dizer que, então eu vou sair aí e fazer um monte de coisa errada porque tudo coopera mesmo. Não, não é bem assim, né, André? Mesmo porque, pessoal, o filho, ele não vai ter essa consciência, essa mentalidade de que eu vou fazer tudo errado porque tudo vai cooperar. Não. O filho, ele tem a mente transformada. A mente dele é a mente de Cristo. Sim. E o fato dele ter a mente transformada, ele vai fluir, né, através do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. E aí aquilo que o Alex leu aqui em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é muito claro e objetivo quando as Escrituras diz que tudo coopera. Tudo coopera. O interessante é que aquele que nasceu de novo e é filho, mesmo que haja algumas circunstâncias complicadas, desafios profundos, mas tudo isso, no final, vai cooperar para o propósito de Deus. Como nós vemos isso? Nós vemos isso através das Sagradas Escrituras. Nós podemos nos lembrar de muitos personagens que passaram por essa terra, que estão registrados nas Escrituras, né? Ou até homens e mulheres que nós temos conhecimento de acordo com a história e aqueles que nós nem temos conhecimento. Mas em relação a José, nós podemos olhar para a vida de José e entender que tudo cooperou para um propósito. Isso. Não é? Uhum. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos que tudo cooperou para um propósito. Moisés, os apóstolos, né, o apóstolo Paulo, enfim, tudo coopera para um propósito. Qual é o propósito? Do Cristo ser glorificado. E isso é uma realidade que aquele que nasceu de novo vive. Então, tudo vai convergir em Cristo. Isso mesmo. E algo muito interessante aqui, o que eu vou falar para você agora, é que quando tentamos assumir o controle, carregamos peso, carregamos ansiedade, carregamos medo, mas quando entregamos a Deus, encontramos descanso, porque no Salmos capítulo 37 e versículo 5 nos orienta: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, às vezes você está carregando um peso, sofrendo uma ansiedade, faz uma autoanálise aí, acho que deve ser isso. Deve ser isso que está pesando na sua vida. Deve ser isso que está trazendo ansiedade na sua vida. Olha lá quem acabou de entrar lá, André. Olha que lindo. Que lindo. A Tina, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Entrou? Hoje entrou adiantada, né, irmã? Glória a Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Então, quando tentamos assumir o controle, nós carregamos peso, ansiedade e medo.
Mas quando nós entregamos isso para o Senhor, eu estou dizendo algo aqui que não é fácil, porque eu passei por isso semana passada, eu estava com uma angústia, uma agonia no meu coração, mas o que é isso? E Deus se revelou ao meu coração que eu estava ansioso, eu estava preocupado e eu estava com medo diante de uma situação que eu estava passando. E aí o que o Senhor diz? Entrega o teu caminho a mim e eu vou realmente trazer o que você precisa. E aí quando eu soltei a corda daquilo que eu queria ter o controle, a minha vida voltou a ter paz novamente. E o interessante, pessoal, vamos pensar junto com a mente de Cristo em relação ao que o Alex está falando, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando ele estava passando por essa situação, e aí ele falou assim, olha, eu tô ansioso, então diante dessa ansiedade, eu vou proceder dessa forma. Eu falei assim para ele, Alex, na verdade, se você proceder dessa forma, você não está indo na causa, você está tratando o efeito. E quando nós tratamos o efeito, o que vai acontecer? Nós estamos só cuidando dos sintomas, ele vai voltar. Você vai resolver esse problema, mas esses sintomas vai voltar de novo, porque você não está tratando a causa. Eu não sei se eu estou sendo clara com vocês. E aí eu falei para ele assim, vamos para a causa? Bora. Eu falei assim, então, a causa é, você precisa entregar. Porque você está focando na ansiedade. Esquece a ansiedade, como eu disse, porque ela é um efeito. A causa é, entrega que você soluciona a situação da ansiedade. Então, nós temos que ter essa sabedoria e esse discernimento. Talvez você está tratando o efeito seu, mas aí você precisa se perguntar, o que está me levando a ter esses sintomas? E aí você descobre a causa. E nesse caso aqui das escrituras, nós descobrimos que a causa, a raiz da questão é entregar. Entregou, automaticamente vai desativar a ansiedade. Perfeito? Isso mesmo. Legal? Né? Então, eu achei muito interessante isso. Portanto, hoje é dia de soltar o controle da sua vida e confiar no Senhor. É a única maneira que você tem de tirar esse peso da sua vida, de parar de ter essa ansiedade, é confiar que Deus pode fazer. Confiar que Deus pode transformar a tua vida a partir do momento que você entregou o controle na mão dele. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar em quem está no controle da sua vida. Porque se o controle estiver na minha vida, não vai dar certo. Mas se o controle estiver nas mãos de Deus, é aí que realmente funciona. O João Stravini, o Paulo Donizete, sejam todos bem-vindos aí. Então, eu quero dizer a você que se você está com um desses sintomas, estou ansioso, estou preocupado, estou com medo, na verdade esses sintomas é de uma doença chamada falta de fé. Você não está confiando realmente em quem é para confiar, para tomar as decisões corretas na sua vida. Porque quando você entrega o teu caminho ao Senhor e você confia nele, você está dizendo, Senhor, eu não estou vendo a ponte. Como que o Senhor quer que eu atravesse do outro lado? Eu não estou vendo a ponte. E Deus fala, só põe o primeiro pé e eu entro com o milagre. É isso que Deus faz. Ele entra com o milagre e você entra com a sua fé. É isso, André? É isso mesmo. Em Deus, a nossa vida está segura, ainda que olhando com os olhos naturais não pareça. Mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos, pessoal. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. E se nós cremos que Ele é fiel, então nós descansamos. Sim.
Então, se pergunte realmente, eu estou preocupada com o efeito, tá? Mas o que está me causando isso? Aí olha para dentro de você e busca entender o que está causando, esse sentimento, o que está causando esse medo, o que está causando essa insegurança, o que está causando essa raiva, o que está causando? E aí você vai descobrir o que é a causa, não só o efeito. E aí você vai ter a graça de entregar, de declarar, Senhor, olha, o que está causando medo em mim é o medo de perder o meu casamento, por exemplo. Já descobrimos a causa. Entrega esse casamento ao Senhor. Olha, o que está causando medo em mim é porque eu me preocupo muito com o que os outros falam ao meu respeito. Então você vai entregar isso. Olha, Senhor, na verdade o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou e o Senhor é aquele que guarda a minha vida. Então busque realmente a causa e a hora que você entender qual é a causa, entrega isso ao Senhor. E aí o que vai acontecer? Confia nele. Sim. E aí a parte dele. E o mais, é ele que fará. Perfeito? Não é só o medo de perder o casamento, medo de perder o trabalho, né? Medo de perder uma amizade, é os medos da vida. Que nós temos, medo de morrer, tem gente que tem medo de morrer, né? É verdade. Medo de morrer, medo de bater o carro, os seus medos. Que só você conhece. Né? Porque, assim, e é só nós que conhecemos realmente o que está dentro de nós. Eu costumo dizer pro Alex assim que o coração do homem é uma terra que só Deus pisa e que só o próprio ser humano sabe o que está lá dentro. Sim. Então, nessa intimidade de relacionamento com Deus, entrega isso e descansa, porque Ele é fiel para fazer. E Deus, Ele pega caminhos inimagináveis. Porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. A ponto que por mais que nós sejamos humanamente inteligentes, né, habilidosos, coisa que estratégicos, nós não conseguimos traçar o plano a qual ele traça. Por quê? Porque ele é perfeito. E como ele é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. E os caminhos que ele toma, a direção que ele toma, são sempre as melhores. Ainda que nós não entendemos, muitas das vezes. Lembra da história de Jó? Quando Jó começou a passar por todas aquelas situações. Nós entendemos porque nós sabemos o começo, o meio e o fim da história. Sim, verdade. Então nós entendemos, nós temos clareza da realidade dele. Mas para pensar quando ele estava passando por aquele caminho. Ele não tinha clareza ainda, mas ele tinha a confiança e a entrega. Sim. Então, é nesse caminho, é nessa revelação e nessa consciência que nós trilhamos a nossa vida. É isso Perfeito? mesmo. É isso mesmo. Então nós temos que entender que Deus, Ele sempre faz tudo perfeito. E nós precisamos entender isso. Que os nossos medos, Ele nos paralisa de confiar realmente no Senhor. Sim. Quero agradecer aí pela Daniele Santos que está aí, pela Neuza, sejam todos bem-vindos. O tema do nosso podcast hoje é: quem está no controle da sua vida? É você ou Deus? E no decorrer dessa conversa você vai entender se é você ou Deus que está no controle. Então, Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida. Não, Ele não perdeu. Talvez você só precisa devolver o controle para Ele. Fala, olha, Senhor, toma conta aqui para mim, porque se eu for fazer alguma coisa, eu vou acabar com tudo. Entendeu? Então esse é o segredo. Entrega o teu caminho ao Senhor e... mas parece fácil. Eu sei que não é fácil. Porque é algo pessoal o que eu estava passando semana passada. Eu não vou
Não vou falar aqui porque é algo pessoal, mas a Andréia sabe. Eu estava sofrendo demais. E aí Deus vem e se revela a mim. Alex, você está no controle dessa situação. Entrega aí para mim. Entrega aí e você vai ver o que eu posso fazer. E quando houve aquela revelação no meu espírito de que era eu que queria resolver a minha maneira, do meu jeito, aí Deus se revelou a mim. Talvez é isso que está acontecendo na sua vida. Você está ansiosa ou ansioso. Talvez você precise de uma resposta para o seu problema. E a resposta é essa. Talvez é você que está no controle, né? No Salmo 103, versículo 19, diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Nós precisamos entender que é Ele que domina sobre tudo. É Ele que reina, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa palavra, ela não é simplesmente uma palavra, ela é o poder transformador para as nossas vidas. Porque é Deus realmente que governa tudo. Isso mostra que nada foge da autoridade de Deus. Ele não perde o controle em nenhuma situação. Talvez essa situação que você está passando, como sempre nós lembramos nosso amigo Elvis, né? Num carro desgovernado, talvez sua vida esteja um carro desgovernado, né? Eu quero dizer a você que tem solução. Tem solução para o seu problema, sim. A solução, ela não virá da forma que você deseja, mas ela virá da forma que você precisa. Entenda isso. A solução do seu problema virá da forma que você precisa. Ah, como, Alex? Entregando. Senhor, eu estou muito preocupado com isso. Senhor, eu estou muito preocupado, estou muito triste com isso. Fala ao Senhor. Fala ao Senhor. E Ele entrará com providência na sua vida. Ele realmente trará um escape para você, para a sua alma. Talvez, porque o que eu estava sofrendo semana passada não era nem um problemão assim de vida ou morte, né? Mas eu estava fazendo uma tempestade num copo d'água. Ele ficou um carro desgovernado descendo a ribanceira. Verdade. Caindo na braquiara. É, literalmente. Se o Elvis estiver assistindo, ele vai dar até risada. Então, eu fiz daquilo algo muito grande. E quando Deus falou, daí o controle que eu vou resolver, daí, né? É como é que eu não entendo de videogame, né? Mas é como eu estivesse aqui jogando videogame e eu tava tudo errado, errando, entrando em áreas diferentes que não era para entrar. E aí o Rafael vem aqui e fala, daí pai, daí que eu sei jogar e eu vou, né? Então muitas das vezes é isso na nossa vida. Nós precisamos entender que o controle deve estar nas mãos do Senhor e não na nossa. Amém? E olha que direção de Deus confortante para o nosso coração nesse salmo que ele leu. Eu quero repeti-lo aqui, o Salmo 103, 19. Olha que preciosa essa palavra, que revelação, que instrução, que consolo. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Ele está no controle, Ele está dominando, Ele está governando, Ele está pleno, Ele é imutável, nele não há maldade alguma. O Senhor é bom. Em que momento? Em todo tempo. Amém. Em todo tempo Ele é bom e a sua bondade nos alcança. Que tremendo isso, né, gente? Que tremendo isso. A gente pode sentir a presença de Deus na nossa vida e dizendo, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. E é bom saber disso, viu? É bom saber disso. É muito bom saber que Deus está no controle. Isso mostra que nada foge da autoridade de Deus. Ele não perde o controle em nenhuma situação quando você
entrega o controle da sua vida para Ele. Como eu havia falado, você está com medo? Você está ansioso? Você está diante de uma situação que muitas das vezes aos seus olhos é impossível, mas a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nem nós estaríamos aqui diante desse celular falando ao seu coração. É a misericórdia dele que nos traz aqui. Amém. É a misericórdia de Deus. Mandar um abraço para o Daniel Martins, para a Ana Cláudia, que entrou agora. Sejam bem-vindos, ok? E ele falou, né? Você está com medo? As escrituras diz que o amor, ele lança fora todo medo. E quem é o amor? Cristo. O próprio Jesus Cristo é o amor. Então, o Cristo, ele lança fora todo medo, porque ele é a própria essência, ele é o próprio amor. E que a nossa mente seja iluminada, que o nosso coração, a boa terra do nosso coração, que essa semente caia e ela produza e frutifica o fruto a qual ela está sendo mandada. Ele nos ama e esse amor nos acalenta, esse amor nos constrange e lança fora todo medo. É isso, é maravilhoso isso, né? É maravilhoso em você poder saber que há um Deus que, mesmo nas nossas imperfeições, Ele nos ama. Verdade. E a gente pode chamá-lo de Pai. Meu paizinho querido, diz as escrituras, Maravilha. né? Pai, meu paizinho querido. Que maravilha. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uau! O nosso plano, ele pode ser frustrado. O nosso. Mas o plano de Deus nunca é frustrado. Amém. Por isso que eu sempre falo que nós não devemos criar expectativas em Deus. Nós devemos ser como um barco no mar. Sabe o barco no mar? Fala aí. Diante de uma tempestade, alguns estudiosos dizem que quando o mar está revolto, está embravecido, está aquela tempestade, o que o comandante lá faz? Ele desliga o motor e solta a mão daquele, eu não sei como que chama lá, uns falam que é nau, né? Anal, outros falam... Isso eu não sei. Da direção do navio. Do controle. Isso, o controle do navio. Por quê? Agora é o mar, ele está à deriva ali. Ele não sabe o que vai acontecer. Porque ele não tem como controlar mais aquilo. Assim pode estar a vida de muitos que estão assistindo aqui. E você deve estar dizendo: Alex, minha vida realmente está assim, eu não sei o que fazer. Sabe o que você faz? Desliga o motor, tira a mão e diga: Senhor, está em tuas mãos. Faça o que o Senhor bem entender. É isso. É isso, não esperar a expectativa na nossa força, mas... ou melhor, você não ter expectativa em Deus e nem em você. Porque as suas expectativas em você vai se frustrar e as expectativas em Deus também vai frustrar. Porque em relação, não cortando ele, mas muitas das vezes nós geramos expectativas em cima de coisas negativas. Sim. Às vezes nós geramos expectativas em cima de um trauma, às vezes nós geramos expectativas em cima de uma situação desconfortante. E na relação de pai e filho, em relação a Deus para conosco, eu vou falar algo aqui para você e eu não sei como que você vai processar isso, mas que você processe isso com a mente de Cristo. Na vida dos filhos, Deus vai fazer questão de frustrar todas as nossas expectativas. Porque muitas das vezes as nossas expectativas estão fundamentadas na areia.
Verdade. E as escrituras diz que a casa, ela não deve ser construída na areia, ela deve ser construída na rocha. Isso. E para nós, galera, é muito bom que ele frustre todas as nossas expectativas. Verdade. Porque nós estamos aqui nessa terra para um propósito. E o propósito é manifestar o Cristo e edificar a casa sobre a rocha, não sobre a areia, não sobre uma expectativa humana, terrena e sem fundamento nenhum. Porque às vezes aos nossos olhos parece que as nossas expectativas têm fundamento. Mas quando ele passa pelo clive de Deus, nós descobrimos que não há fundamento nisso. Isso é apenas uma edificação sobre uma areia, aonde em algum momento a casa vai cair. Então, que nós possamos ter a graça, o discernimento e a consciência de fazer conforme o nosso Criador nos orientou. Bem-aventurado é o homem que não edifica a sua casa sobre a areia, mas edifica a sua casa sobre a rocha. Vai vir o vento, a tempestade, mas aquela casa vai passar tudo e ela não vai cair, porque o seu fundamento está em Jesus Cristo. Verdade. Então nós vemos que os ventos, as adversidades e N situações vêm, mas feliz é a casa que está na rocha. Amém. Então é isso. Tá com peso no coração? Tá ansioso? Entrega o controle da sua vida para o Senhor. E mesmo quando não entendemos, Deus continua conduzindo tudo segundo o seu propósito. Não o seu, mas segundo o propósito dele. Deixa eu te perguntar algo. Um abraço ali para Maria Alice Bassanese. Seja bem-vinda, viu? Pergunta. Nos fale assim. Eu não sei se eu vou saber responder. Ele porque vai. Ela sempre coloca a gente em... Ele vai porque é em relação à vivência dele. Aleluia. A maioria, o tempo que você tem de vida debaixo desse sol, de quando você foi religado de volta a Deus, você mais entendeu os caminhos que ele estava traçando para você? Ou a maioria desses caminhos você teve que ser conduzido pela fé? Olha, até chegar nesse ponto exato onde eu estou agora, eu precisei aprender que eu precisei ter fé para entender qual era o caminho dele. Então, a maioria das vezes você não entendeu? Não. Tem caminhos que até hoje eu não entendo. Mas há uma diferença nas mãos de quem está esse controle. Perfeito. É isso. Isso é perfeito o que ele falou. É a revelação. Eu não entendo, mas eu confio. Tem uma frase, eu não lembro se é de Martinho Lutero, que ele dizia assim: eu não entendo por quais caminhos ele me guia, só um minuto, mas André, eu conheço bem o meu guia. Tem alguém ali pedindo e enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Olha, nós não sabemos ainda mexer nesse negócio ainda, mas na outra live a gente vai estar abrindo para as pessoas entrarem para conversar com a gente, tá bom? Se caso você tiver alguma pergunta, deixa a pergunta aí e a gente vai tentar responder, tá ok? Perfeito. O nome dela... Nossa, eu não estou enxergando direito aqui. Não estou enxergando direito. Tá certo. Então é isso. E isso é a nossa realidade também. Muitas das vezes nós vamos declarar essa frase: eu não conheço por quais caminhos ele está me guiando. Verdade. Mas eu conheço o meu guia, ou seja, o meu relacionamento com ele faz com que eu tenha confiança de quem ele é. Soberano, governa e está no controle de todas as coisas. Sim. Então, como eu havia dito, olha quem acabou de entrar ali, Andréia. O Clay
Cleiton! Ibirarema acontece. Aí, Cleiton! Daqui a pouco ele fala assim, gente, Ibirarema, me aguarde que eu estou chegando. Já já estaremos fazendo live de lá de Ibirarema. Eita, glória a Deus, não vejo a hora. Breve, hein? Estaremos fazendo a live diretamente de Ibirarema. Eita! Só mais um pouquinho, viu, Cleiton? Aguarda nós aí, estamos chegando, hein? Aleluia. Nossa, ai, meus olhos até encheu de lágrimas agora, Cleiton, a hora que você entrou. Lembrar da minha terra querida, Ibirarema. Continuando aqui, no Provérbios, em Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer muitos planos. A Bíblia diz, não é errado você fazer plano. Mas eu quero dizer, eu não, a Bíblia quer dizer, mas a resposta certa vem do Senhor. Ó, o Cleiton dando risada lá. Olha lá quem entrou também, a Renata, esposa do Cleiton. Birarema! Birarema, Birarema presente aí, nossa terra, logo, hein? Não faz chorar não, pelo amor de Deus, gente, faz chorar não. Agora só faltava entrar o Damião e a Rosa. Mas estamos muito felizes. Olha lá a Tina. A Tina tá aí. Então, o coração do homem, ele pode fazer muitos planos. Você pode fazer muitos planos. Mas a resposta, ela vai sempre vir de Deus. Você sempre tem que acreditar numa coisa, que os planos de Deus são muito melhor que os seus. Olha lá, Renata, quando vocês vêm? Final desse ano. 2027. Final desse ano de 2026. Tá. Né? Você tá desconcentrando ele, Renata. Final desse ano. Renata, você tá desconcentrando ele. Eu já quero ir aí pra dar uma ajeitada aí nas coisas aí, tá bom? Espera nós aí. A Tina, fala sério, hein? Ó, Tina, você vendo? Estão desconcentrando ele. O povo de Birarema tá desconcentrando o irmão. Não, aí você vai lá nos visitar, Tina, tá bom? Tem um quarto de hóspede lá. Então, você pode fazer muitos planos. Pode fazer. Olha, eu vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas o Senhor sempre precisa dar o sim dele. Deus sempre precisa dar o sim. Porque se Deus não dá o sim, acabou. E ó, vamos para um comentário profundo. Se Deus frustrar o seu plano ou frustrar os nossos planos, nós podemos descansar nele e ficar tranquilo, porque aquilo não era bom para nós. É verdade. Isso é verdade. Olha lá, a minha tia, vai não, nós vai. Nós vai sim. Para de engorar. Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as... isso aqui nós lemos, né? Sim. E até situações difíceis está debaixo do controle dele e fazem parte de um propósito maior. Isso é maravilhoso. Colossenses capítulo 1:17 diz, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Glória a Deus. Então nós entendemos que em Deus ele vai te levar a lugares a não ter ansiedade, a não ficar com peso no coração, porque a Bíblia diz assim, que as bênçãos de Deus, ela enriquece, ela não traz dor. Então, se o que você está vivendo está trazendo dor, né, pode abandonar, porque quando eu falo em bênção, ela traz paz para o meu coração. Amém? A Rosa Ângela, a Rosângela, olha lá, não estou falando para você, mais uma ibirarense entrou aqui, ó. A minha tia Rosa, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Ibirarema, presente aqui no nosso podcast Papo Aberto. O irmão não vai nem dormir à noite. Agora, se entrar o Damião, eu caio da cadeira. Então, deixa Deus guiar os teus passos. Deixa Deus guiar os teus passos.
Porque quando Deus guia os nossos passos, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste homem o agrada. Olha que maravilha. A Cida Araújo também entrou aí. Cidinha. Ah, Cida. Ô Cida, a Andréia tá caminhando até agora com você aí. Esse irmão é terrível, Cida. Certo era deixar ela vir a pé, Cida. E maldoso ainda. Então, o Senhor firma os passos. Ele firma os passos. Olha lá. Agora, pelo amor de Deus, agora ficou sério, hein? Agora ficou sério. Olha quem entrou. O Noel, o filho amado do Senhor. Seja bem-vindo, Noel. Deus abençoe. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Graça e paz, meu irmão. Quarta-feira é o nosso dia de encontro, hein? Então, tudo isso que nós falamos aqui, né? Tudo isso que nós, assim, meditamos com você, é para que você se autoanalise aí no seu coração e que você vá dormir esta noite perguntando para você mesmo: quem está no controle do meu coração? Porque, uma dica, quando nós estamos no controle do nosso coração, eu ando ansioso, eu ando com medo, eu ando uma vida pesarosa e eu ando sem paz no coração. Sem paz. Esse já é o básico para você entender que é você que está no controle. Mas quando você entrega realmente o controle da sua vida ao Senhor, seja na área financeira, seja conjugal, seja espiritual, seja profissional, seja qualquer área, quando você fala: olha, Senhor, até aqui eu conduzi e só deu caca, eu não consegui acertar uma, mas acredito que a partir de agora, a partir desse momento que eu entrego o controle da minha vida para o Senhor, vai dar certo. Amém. Vai dar certo. Tá certo? Então, eu digo a você que Deus não apenas observa, Ele conduz. Deus não perdeu o controle da sua vida, nunca. Amém. Mesmo quando parece um caos, existe governo, propósito e direção divina acontecendo nesse exato momento para a sua vida. Uau, eu acho que você pode repetir isso pra gente, né? Olha só, ele fala, mesmo que esteja um caos. Sim. Ou seja, mesmo que esteja difícil. A Lucy, seja bem-vinda aí, ó. Amém. Existe governo, propósito e direção divina acontecendo. Na vida do filho, nada é perdido. Sim. Nada é sem fundamento. Existe ainda propósito, direção divina, cuidado, amor sendo manifestado, vida de Deus sendo manifestada, presença. Porque se existe algo que nós, como filhos, temos que ter convicção, é da presença. Ele não está distante, ele está presente. Quando? A todo momento. Então, isso também tem que estar muito claro, muito consciente. Nós temos que ter uma transformação de mente em relação a isso, a presença. Uhum. Quando nós temos consciência da presença, isso faz toda a diferença. Quando nós temos essa revelação, essa realidade, meu Deus, isso nos impulsiona a realmente viver de forma sobrenatural. Porque nós sabemos que, independente de qualquer coisa, a presença do próprio Deus está dentro de nós. Isso. E lembrando
que Deus, ele não é uma religião. Lembrando que Deus, ele é Pai. Ele não é um juiz que fica a todo momento te acusando. O papel do acusador é do inimigo. Então você precisa entender que você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma direção para a sua vida. Amém. Então, você precisa entender que isso não vai acontecer do jeito que você quer, mas vai acontecer do jeito que Ele quer. Amém. E quando acontecer do jeito que Ele quer, você vai se alegrar e dizer assim: ainda bem que não aconteceu do jeito que eu planejei. Ainda bem, porque se acontecesse do jeito que eu planejei, não ia dar certo. Então, nós precisamos entender que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, Verdade. Ele não é mágico. Não. Ele não é mágico. Ele não é aquele Deus, então eu vou pensar que vai acontecer. Não, vai acontecer o que você precise que aconteça, não aquilo que você quer que aconteça. Amém. Alex, então quer dizer que Deus não vai fazer a minha vontade? O que você prefere? Que Deus faça a vontade dele ou que faça a vontade sua? O que você prefere? Fala aí. Porque possa ser que eu tenho certeza que a sua vontade ela é mirabolante. A sua vontade, não estou dizendo que a sua vontade ela não é boa para você. Estou dizendo que a sua vontade pode ser até boa. Mas compara agora a sua vontade perto da vontade de Deus. Compara. Compara para você ver. Porque os caminhos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Os pensamentos de Deus é muito mais alto que o nosso. A vontade de Deus para a nossa vida é muito maior que a nossa. Então por que você quer que Deus faça a vontade sua e não a dele? Então, para a reta final aqui, eu quero deixar uma palavra para você meditar. Quem é que está no controle da minha vida? Quem é que está no controle da minha vida? Será eu? Hoje essa ansiedade sua pode cair por terra, hoje mesmo. Se você entender que é você que quer controlar tudo aí, pode cair por terra. Se você dizer, Senhor, eu não consigo. Agora eu descobri, ó Deus, por que eu estou me sentindo ansioso, pesaroso, angustiado, triste. É porque eu quero governar a minha vida. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Tá certo? Eu quero deixar as considerações finais aqui para minha digníssima, maravilhosa, amadíssima. Olha o batom dessa mulher, que lindo. Olha que Meu Senhor. Falo para ela. Meu Senhor. Quando ela põe batom vermelho, é maravilhoso. Eu gosto. Fica linda, maravilhosa. Essa mulher, a cada dia que passa, eu estava no mercado com ela falando, Andréia, a cada dia que passa você fica mais linda, Andréia. Você fica mais linda. É porque é Jesus na vida. É isso que eu ia falar, é Jesus, né? Que linda. É Jesuscidência. Nem merecia isso tudo, mas Deus deu, né? Tá vendo? Se fosse se fosse eu escolher, coitado de mim, tava ferrado. Ainda bem que Deus deu esse presente para mim. Que bênção. Glória a Deus. Amanhã você vai caminhar, Cida? Não, eu falei pra Cida que amanhã não dá pra gente caminhar. Oi, irmão, Cida. Deixa esse irmão. Bora lá então, pessoal, eu quero deixar algo aqui. Ah lá, a Lucy falou que faça a vontade dele. É isso aí, Lucy, boa Amém, escolha. amém, Boa escolha. amém. Amém. Eu quero deixar algo aqui para nossa reflexão em relação a tudo aquilo que nós comunicamos, né, conversamos. E o que eu quero dizer é assim, olha, Deus é responsável pelas escolhas dele. E ele sim
consegue fazer tudo o que quer e na hora que ele quer, porque ele é soberano. E eu devo aprender a conviver com a sua soberania. Ele sabe todas as coisas e eu só sei algumas coisas. Glória a Deus. Por isso, eu descanso nele. Que esse possa ser a sua realidade também. Amém? É isso aí. Então, coloque aí na sua mente que você não pode controlar o futuro, pessoas, resultados, mas ambientes. Verdade. Mas a verdade é que o controle nunca foi nosso. Ele sempre foi do Senhor. Amém. Porque quando você deixa na mão dele, olha lá, a Cida respondeu, ela não vai, mas não mesmo, né? Caminhar uma vez por semana, acha que vai perder 10 quilos, né, Cida? Ah, meu Deus do céu, essa mulher da caminhada. Falando, André, você só vai uma vez só, você tem que ir todo dia. Olha, Cida, ele tá gorando a nossa caminhada, deixa esse irmão. Então, não se prenda na sua vontade. Não se prenda em você querer controlar as coisas. Deixa Deus controlar. Amém. Deixa Deus controlar a sua vida, aleluias. Amém. Eu sinto que Deus está falando ao coração de pessoas. Amém. Que está assistindo ou que vai assistir. Deixa Deus controlar. Amém. Só está dando errado porque você está no controle. Só está esse turbilhão de problema porque você quer controlar. Talvez o seu casamento pode melhorar quando você largar a corda, não largar a pessoa, largar a corda e dizer assim, Senhor, a vida do meu cônjuge está nas suas mãos, mas é esperar. Mas você tem que esperar. Não é simplesmente, tá na mão de Deus, entreguei. Né? Assim não, né, André? E mesmo porque nós temos aprendido que nós precisamos ser o Cristo na vida das pessoas. Sim, é isso. A mudança que nós queremos, na realidade, está em nós. Nós somos o Cristo na vida das pessoas, nós somos o Cristo nos ambientes. Olha que interessante. Talvez você deve estar falando assim, mas eu já esperei muito tempo já. E quem disse que é você que controla o tempo? Quem disse que é você que determina a data que Jesus vai fazer na vida do seu cônjuge? Porque se a Andréia pensasse assim, nós não estaríamos aqui hoje. É verdade. Essa é a nossa realidade mesmo. Ela entregou a minha vida nas mãos do vivo Deus. Quando ela descansou, sem colocar data, sem estipular data para o Senhor, Deus começou a trabalhar na nossa vida, né, amor? Sim. Então, essa mulher que está aqui do meu lado, ela realmente eu vejo um milagre de Deus na vida dela. E eu vejo. Então é isso, é esperar o tempo exato de Deus e não o seu tempo. Mas Senhor, está demorando. Não está demorando não. As coisas não demoram. Quando as coisas é no tempo certo, é no tempo exato. Não é que está demorando, é você que não sabe esperar. Saiba esperar no Senhor. Descansa no Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? Amém. Olha só, 20 horas e 29 minutos em Brasília. Fiquei muito feliz com o pessoal de Birarema que entrou aí. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Já já nós vamos estar aí também discipulando vocês aí também. Penso que vamos ter um GD lá na minha casa. Aí em Birarema, vamos discipular vocês aí e vamos estar caminhando junto, né, André? Com esse povo aí amado de Birarema, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a todos vocês que entraram nesse podcast hoje. Talvez você pergunte, mas o podcast é só os dois? Amados, a gente até tentou trazer gente aqui em casa, mas é muito apertado o nosso estúdio aqui. E aí a gente falou, faz um calor aqui, a gente fala, vai trazer gente aqui, é complicado, é apertadinho nossa casa, não é grande não.
mas até a gente também pensou em fazer um podcast com a pessoa lá na casa dela e a gente aqui. A gente não sabe como fazer isso ainda, mas a gente vai experimentar, vai testar. E logo, logo nós vamos estar chamando pessoas aí para estar participando com a gente na live, né, André? É isso aí. Em nome de Jesus. Então, na reta final aí, nós agradecemos vocês por mais uma segunda-feira conosco, né? A Cida diz a Tina, glória a Deus. A Cida dizendo ela não vai mesmo, não vai não. A Cida, amém, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém. Muito obrigado. Se você puder compartilhar esse vídeo na sua timeline. Ai, Alex, o que é timeline? Compartilha só. Compartilha porque está sendo transmitido simultaneamente pelo Facebook e também pelo Instagram. Você que está assistindo pelo Instagram, compartilha. Você que está assistindo pelo Facebook, compartilha também. Esse vídeo vai ficar aí um tempo, vamos estar mandando esse vídeo lá para o nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreve lá. O nosso canal chama Nós Somos um Milagre, porque tem tudo a ver conosco. Então, dá o seu like lá, compartilha e muito obrigado. E as considerações mais uma vez para a Andréia. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, glória. Olha que monte de coração que está saindo ali. Nós também amamos muito vocês. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amém. Lembrando, como eu não tenho contra-regra, eu tenho que levantar aqui e parar o vídeo. Ó, passamos 2 minutos já. Fiquem na paz, que Deus abençoe e uma ótima semana para vocês. Deus no controle de tudo. Até mais! Tem gente mandando um monte de coração, né? Eita glória! Que esses corações se transformem em dinheiro.